Foi. Foi. Bom dia, pessoal. Hoje então iremos começar a nossa aula sobre filosofia da mente. É claro que nas nossas últimas aulas nós discutimos e também nós finalizamos alguns autores cruciais na teoria do conhecimento, né? Nós unimos a teoria do conhecimento, né, a epistemologia, juntamente com o módulo, a disciplina aqui desse módulo que é filosofia moderna. Então nós vimos os três grandes assim da teoria do conhecimento, do pensamento moderno, né? Descartes, Hume e Kant. E hoje nós iremos iniciar então o período, ou melhor, né, o movimento ou a escola a área acadêmica conhecido como filosofia da mente. E quando estamos falando em filosofia da mente, pessoal, estamos falando no período contemporâneo, tá? Estamos falando no século XX. Aí vocês podem perguntar, mas professor, bom dia, Diana. Mas professor, mas os filósofos antes do século XX já não discutiam sobre o papel da mente, sobre a natureza da mente, sobre as funções dos processos mentais? Eles discutiam, eles tinham outros nomes, só que separar uma área acadêmica para você fazer uma análise a respeito do que são os processos mentais, isso só surgiu apenas no século XX, tá, pessoal? É, áreas que são contemporâneas na filosofia, assim, áreas temáticas da filosofia que nasceram no período contemporâneo. Filosofia da ciência, filosofia da linguagem, filosofia da mente. Tem uma disciplina que eu leciono aqui na UniCV, na parte do presencial, aqui em Maringá, que é filosofia da tecnologia. Olha só, é curioso, né? Isso está na grade do pessoal aqui do obrigatório, né? Do matutino. E é uma área contemporânea também. É claro, quando nós falamos sobre linguagem, mente, tecnologia, técnica, né, ciência, conhecimento, esse tipo de coisa, é claro que os filósofos da antiguidade, do medievo, da modernidade, eles estavam discutindo sobre isso. Mas separar uma área acadêmica para você especificar um objeto de estudo típico da filosofia, isso começa a surgir ali no século XX. Né? Você começa a ter essas ramificações temáticas somente no século XX. E hoje nós iremos conhecer alguns dos principais problemas e dos principais movimentos da filosofia da mente. É claro que até o fim do mês, a gente vai discutir um pouco sobre, pelo menos um pouco sobre filosofia da linguagem, né? É claro que nós temos também facetas dentro da filosofia da linguagem, mas eu acredito que o grande elo entre os autores que nós vimos até agora e que vai ser um elo também com a filosofia da linguagem mais para frente, é essa grande área chamada filosofia da mente, certo? E da mesma forma que nós fizemos as perguntas lá nas aulas anteriores, né? Quais são as origens, quais são os critérios e quais são os limites do conhecimento, certo? Nós fazemos as mesmas perguntas aqui. O que estamos chamando por mente, quais são os critérios que estamos estabelecendo para reconhecer a mente, até que ponto a mente ela é um termo que tem referência no mundo ou ela não é um termo que tem referência no mundo, certo? Vou repetir. O que estamos chamando por mente, o que são os processos mentais, quais são os critérios para a gente reconhecer os processos mentais, e se a mente é um termo que tem referente no mundo, existe algo no mundo que o termo mente aponta, ou é apenas um termo sem referente, e assim por diante, certo? Então isso, pessoal, são perguntas importantes. E também um outro tipo de pergunta que a filosofia da mente faz é: o que é a mente? A mente é algo? É uma coisa? É uma substância? A gente vai ver posições que vão demarcar a mente como algo ontologicamente falando, né? Pertencente a que possui uma substância nesse sentido, né? Ou a mente ela é um processo, ela é uma função, ela é tipo um trabalho como se fosse um serviço no comportamento, no cérebro, na alma, né? Ela é uma função, ela é um processo, ela é uma atividade. Ou melhor, a mente ela é uma relação entre coisas. Ou a mente é apenas um termo que nós utilizamos no cotidiano para nos referenciar a uma porção de atividades, certo? E que se a gente for analisar, ela não aponta para algo específico no mundo. A mente, alguns filósofos vão dizer, na mente, ela se assemelha muito
com os termos que nós utilizamos como liberdade, como amor, que não tem algo no mundo que a gente consegue apontar que recebe nome, mas a gente consegue nomear diversas coisas com esse termo, né? Nós conseguimos nomear diversas coisas com o termo amor, nós conseguimos nomear diversas coisas com o termo liberdade, nós conseguimos nomear diversas coisas com o elemento justiça, não apontamos uma única coisa. A mente também seria algo nesse sentido. É claro que quando você pensa dessa forma, muitos filósofos vão falar, bom, se você pensa dessa forma, melhor nós ficarmos com o que a neurociência está nos dizendo, né, e deixar de lado algumas concepções. Agora outros filósofos vão dizer, não, não, não. O termo mente ele é muito importante, então permanecemos com ele, porque ele dá conta de explicar muitos fenômenos do âmbito humano, certo? Então, pessoal, essas são nossas principais questões, certo? Eu vou Pessoal, eu vou projetar uns slides, tá? E se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, colocar fazer algumas colocações, pode levantar a mão que eu ouço o barulhinho, eu abro a tela, eu respondo a pergunta durante a fala sem problema. É, só lembrando, pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui no chat, eu fixei a mensagem. Eu tenho uma mensagem que eu fixei que é o meu canal no YouTube, né? Um canal são vídeos do meu canal pessoal, que geralmente eu gravo tanto para o pessoal do EAD quanto para o pessoal do presencial, tá? Eu dou outras disciplinas também, outros cursos aqui na UniCV, e se vocês quiserem dar uma passeadinha ali no canal, nesse meu canal pessoal com vídeos que eu gravei, vocês podem ficar à vontade, tá? E também eu compartilhei com vocês o link de um canal que é muito, muito, muito bom, né, que eu acho que é um dos melhores canais de filosofia aqui do YouTube, porque geralmente eles às vezes são aulas completas ou fragmentos de aulas, né, acadêmicas de universidades de fora, dos próprios filósofos sendo entrevistados. Eu acho que é um canal excelente, né? Grande parte do canal, ou todo o canal, é em língua inglesa, mas isso não é impeditivo. Eu acho que vocês conseguem, né, colocar as legendas ali, as traduções, sem dúvida. Mas é um dos melhores canais que se chama Philosophy Overdose, né? Overdose de filosofia. É um canal excelente, é um canal muito completo. E se vocês entrarem nesse canal Philosophy Overdose e clicarem naquela opção que é comunidade, que é para mostrar canais semelhantes ao canal, né, Philosophy Overdose, vocês vão conhecer outros canais também excelentes, né? Outros canais que são muito bons, né? Se vocês entrarem na comunidade ali do Philosophy Overdose, vocês vão conhecer canais como Wireless Philosophy, né? A filosofia wireless. É, e outros canais muito, muito bons que discutem, né, problemas, temas de filosofia recentes, da história, né, de uma forma bem completa. Então, é uma boa oportunidade de vocês, às vezes, lavando a louça, caminhando, né, vocês ouvirem alguma coisa ali dos canais, acho que eu acho muito, muito, muito legal. Certo? Pessoal, então eu vou projetar aqui a tela, e aí caso vocês tenham alguma observação, algum apontamento, faça algum barulhinho que logo logo eu atendo vocês. Só um minutinho, tá? Compartilhar, ocultar. Vamos abrir aqui então. Eu vou pedir para a Bianca me auxiliar. Bianca, vocês conseguem ver a tela aqui? Sim, dá pra ver. Ah, perfeito. Beleza. Pessoal, a discussão que nós fizemos nas nossas últimas aulas, né? Por exemplo, nós vimos Kant na nossa última aula e nós vimos com ele que antes de nós pensarmos sobre o objeto de conhecimento, vamos entender como funciona o sujeito. Vamos entender quais são as estruturas do sujeito, né? E o Kant está chamando a estrutura do sujeito de condições transcendentais, condições de possibilidade. Condições de possibilidade é o que o Kant está chamando de transcendental, né? Transcendental porque ele está falando sobre as condições de possibilidade para os meus sentidos. E as condições de possibilidade para os meus sentidos ele chama de estética transcendental. O que tem na estética transcendental? Né, as minhas noções de espaço e tempo. Por exemplo, se eu vejo com o meu sentido da visão, né, uma bolinha de bilhar batendo na outra, né, e eu percebo que elas estão se movendo, que uma bateu na outra, é preciso que haja espaço e é preciso que haja tempo.
Essas bolinhas devem estar no espaço e o movimento delas deve estar no tempo. E da onde que vem o espaço-tempo? É a minha estrutura, é a minha estrutura da minha cognição, certo? É a estrutura fundamental que faz com que eu perceba isso. E a partir disso, a partir desse evento que eu observo no mundo, eu formo conceitos, eu formo conhecimento. Eu formo, por exemplo, o conceito de causalidade. Se eu observo no mundo uma bolinha batendo na outra, eu falo, o movimento da segunda foi causa do movimento da primeira, certo? Então eu chamo de causalidade, eu formo um conceito. Da onde que vem esse conceito? Do meu entendimento. E esse entendimento, ele está dentro dessa grande estrutura que é a lógica ou analítica transcendental do sujeito. Então o Kant ele mapeou, né, ele mapeou a estrutura de conhecimento do sujeito. O Kant está preocupado que antes de nós falarmos sobre objetos do mundo que podemos conhecer, precisamos entender como que o sujeito conhece e entender toda a estrutura dele, certo? Mas é claro, isso aí é uma discussão tipicamente da teoria do conhecimento. Isso aqui é uma típica discussão da epistemologia, certo? As origens, os critérios e os limites do conhecimento. O Descartes, melhor, ele apontou da onde que vem o conhecimento e quais são os limites dele, certo? O pilar fundamental para Descartes é a razão. Os limites estão nos sentidos, né? Os limites, por exemplo, do Hume, que é um empirista, é na aplicação de certos conceitos que o nosso hábito aplica. Por exemplo, o conceito de causalidade. E o pilar fundamental, né, para o Hume, no nosso conhecimento, é a experiência, são os dados dos sentidos. Para o Kant, ele pensa de uma maneira diferente. Ele pensa que todo conhecimento ele vai começar pela experiência, ele vai começar pela estética transcendental. Só que ele não fica unicamente da estética transcendental. Ele fica, né, você consegue adquirir conhecimento também de maneira puramente racional. Por isso que ele fala do sintético a priori. Né? Sintético porque expande nosso conhecimento, a priori porque pode ser puramente racional. E o grande exemplo do sintético a priori para Kant é a matemática. Por exemplo, quando eu faço a soma 7 mais 5 igual a 12, certo? Eu adquiro um conhecimento, certo? Ele expande meu conhecimento, logo é sintético, mas eu faço isso de forma a priori, ou seja, puramente racional. Expandi meu conhecimento, mas foi puramente racional. Beleza, e todos esses três filósofos, pessoal, eles estão lidando com condições fundamentais do sujeito. É claro que cada um vai enfatizar uma tese, cada um vai enfatizar um argumento, um diferente do outro, mas tudo parte do sujeito. Certo? E quando estamos falando de relações de conhecimento, estamos falando da relação sujeito de conhecimento e objeto de conhecimento. É a famosa relação sujeito-objeto, certo? Quando estamos, toda vez que alguém vai dar uma palestra de epistemologia em cursos de filosofia, ele está falando sobre a relação sujeito-objeto, certo? E a grande pergunta aqui da nossa área agora, pessoal, que é a filosofia da mente, é: beleza, se a relação entre. Se estamos falando da relação sujeito-objeto, quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito que conhece? Qual é a estrutura fundamental do sujeito? E assim por diante, né? Deixa eu ver, acho que alguém está entrando aqui. Aqui o Valdinei entrou. Então, a grande pergunta é essa: quem é esse sujeito? Quem é esse eu que conhece? E quando estamos fazendo essa pergunta, beleza, o sujeito conhece, o sujeito experiencia, o sujeito pensa, o sujeito imagina, o sujeito lembra. Mas, poxa vida, quem é esse sujeito? O que é esse sujeito? O que ele possui para ele poder conhecer o mundo? O que ele precisa ter para ele poder ter experiências? O que ele precisa ter para ele ter imaginação? O que ele precisa ter para ter memória, certo? E aí isso são todas perguntas que vão em direção nós estamos caminhando em direção àquela coisa que muitos períodos da história chamaram de espírito, chamaram de mente, chamaram de vontade, chamaram de mens no latim, chamaram de anima, né? Chamaram de essência, chamaram de res cogitans, né? E tudo isso, se você for ver bem na história da filosofia, são termos que podem ser colocados, né, como em uma relação de sinonímia, né, com
mente. O que é a mente, né? Então essa é a principal pergunta da filosofia da mente. Quais são os critérios para se estabelecer o que é mente? Quais são os limites, né, de você caracterizar a mente? E nós iremos conhecer a partir de hoje e com os próximos sábados os principais movimentos e as principais teses da filosofia da mente, certo? Essa área, pessoal, ela é muito recente e não é à toa que ela dialoga muito intimamente com a neurociência, com as ciências cognitivas, com as ciências comportamentais. Ela dialoga muito, isso foi uma fala que nós fizemos no ciclo de estudos aqui do UniCV, do curso de filosofia. Ela dialoga muito intimamente com a inteligência artificial, certo? Então, o conceito, pensar sobre o conceito de mente é fazer uma reflexão filosófica e ela estabelece esse contato com essas outras discussões. E é uma coisa que vai aparecer a partir de agora. Mas para a gente ter entrado, né, antes da gente entrar na filosofia da mente, a gente precisou passar por discussões de teoria do conhecimento, que são discussões que estavam ali no período moderno, século XVII, século XVIII. Então nós vimos, né, os três mosqueteiros aí da teoria do conhecimento, né? Descartes, Hume e Kant. É claro que nós temos filósofos como Spinoza, como Leibniz, né? Como Berkeley, como Locke, como Thomas Hyde, né? Como Bailey. Nós temos diversos filósofos modernos tão importantes quanto, certo? Mas esses três filósofos, esses três mosqueteiros, eles fizeram o grande rebuliço, né, na teoria do conhecimento na modernidade, certo? Então eles são os mais presentes em discussões epistemológicas, em discussões de filosofia, em discussões sobre teoria do conhecimento. E eles, né, a partir das respostas que ele deram, a partir das respostas que esses filósofos deram sobre sobre o processo do conhecimento, deram origem consequentemente a discussões sobre o que é a mente. Se o sujeito conhece, como que ele conhece? Da onde que vem isso? Como que ele imagina? Como que ele representa, né? Estamos agora falando sobre mente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu tô permitindo o pessoal entrando. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês tenham, tá? Façam um barulhinho, porque eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou vendo só os meus slides e logo eu vou dar prioridade às perguntas e comentários que vocês possam fazer. Mas só fazer um barulhinho que eu atendo vocês, tá? Então, pessoal, esse sábado, né, nós marcamos então nosso início de discussões de filosofia da mente. E caso vocês tenham aí em mãos alguma coisa para vocês anotarem, eu gostaria que vocês anotassem o seguinte, né? A filosofia da mente, enquanto área universitária, enquanto área acadêmica, ela surge no século XX. Tá? Ela surge no século XX, mais especificamente, ela surge, para a gente dar um ano, certo? Para a gente dar um ano assim para demarcar, no ano de 1949, tá? No ano de 1949. Então, a filosofia da mente é uma área da filosofia contemporânea, século XX, estamos falando do século XX, e ela nasce no ano de 49, mas por que exatamente no ano de 1949? Porque ela nasce juntamente com um livro, com uma obra chamado O Conceito de Mente, tá? A filosofia da mente, enquanto área acadêmica, ela surge a partir da obra conhecida como Conceito de Mente. E o autor, deixa eu só colocar o nome do autor aqui para vocês se familiarizarem. O conceito, esse livro, Conceito de Mente, é do autor chamado Gilbert Ryle, certo? Gilbert Ryle, tá ali no chat, tá? E esse autor, ele é um autor que a partir dessa obra chamada O Conceito de Mente, ele apresenta uma resposta direta ao dualismo cartesiano, certo? Ele apresenta uma resposta direta ao dualismo cartesiano. Olha só como a filosofia funciona, pessoal. Descartes, lá quando estávamos vendo Descartes, né, da onde que surgiu, né, as meditações metafísicas do Descartes? Da onde que surgiu, né, o cogito ergo sum, né, o penso logo sou de Descartes? Da onde que surgiu todos esses argumentos, todas essas frases, todas essas obras de Descartes? Tudo isso surgiu, pessoal, em resposta ao modelo aristotélico. Antes de Descartes,
A grande autoridade de conhecimento era Aristóteles, certo? Só que surgiram novas observações e novas teses no período moderno que discutiram e questionaram alguns argumentos fundamentais de Aristóteles. Então, a filosofia moderna, a filosofia de Descartes e consequentemente de outros filósofos, ela nasce em resposta direta, né, a Aristóteles. É uma resposta direta a Aristóteles. E agora, a filosofia contemporânea, a filosofia da mente contemporânea, ela nasce em resposta a Descartes. Né? Se Descartes ele nasce, né, se a filosofia de Descartes ela nasce em resposta a Aristóteles, a filosofia da mente contemporânea ela nasce em resposta a Descartes, né? Descartes ele apresentou teses, argumentos sobre o que é o sujeito, sobre o que é o conhecimento, sobre o que é a mente nesse sentido, e a filosofia da mente contemporânea ela vai responder a isso. Ela vai responder a isso. Então, pessoal, se vocês quiserem anotar também, a filosofia da mente ela surge como um contraponto ao dualismo cartesiano, se você for ver bem. Né? Ela surge como um contraponto ao dualismo cartesiano. Professor, então o senhor está dizendo que a filosofia da mente no período contemporâneo é uma tentativa de resolver o dualismo cartesiano? Sim. Se a gente for pensar, né, os movimentos que vão surgir logo após a modernidade, os movimentos de filosofia da mente no século XX, eles tentam resolver essa questão. Ou seja, eles tentam resolver o famoso problema mente-corpo, certo? Então, no século XX surge, né, essa proposta, essa intenção, essa pretensão de você responder esse grande problema. Então, por exemplo, para Descartes, mente-corpo é algo completamente fundamental. Essa distinção é completamente fundamental. Mas se vocês, por exemplo, baixarem livros, né, comprarem livros sobre filosofia da mente, é muito comum que vocês vão ver nesses livros de filosofia da mente a seguinte colocação: que o principal tema, certo, da filosofia da mente é o problema mente-corpo. E se se os filósofos estão descrevendo dessa forma, né, o problema mente-corpo, é porque eles estão tentando solucionar isso. Eles estão tentando resolver essa questão. E a grande questão da filosofia da mente, segundo esses autores, é: beleza, desde Descartes, desde a modernidade, né, estamos ouvindo sobre essa distinção radical entre mente e corpo. Mas o que diabos é isso? O que diabos é essa distinção? Por que devemos fazer essa distinção? Né? Quais são as razões suficientes para a gente separar mente e corpo? Por que nós devemos separar mente e corpo? E a filosofia da mente ela surge exatamente para tentar solucionar esse problema que nasceu com Descartes. Então, se a filosofia da mente ela surge para tentar solucionar esse problema, a filosofia da mente ela surge para dar uma resposta a Descartes. Então, pessoal, uma coisa muito legal, uma coisa até bonita, né, até poético, nesse sentido que a filosofia, muitos movimentos famosos da filosofia, eles surgem em resposta a outros. Porque por mais óbvio que para vocês seja, e não sei se isso é muito óbvio para vocês, né? Mas para muitos alunos, né, pode parecer uma coisa nova, porque na escola, quando a gente aprende filosofia na escola, parece que a gente aprende diversas caixinhas que estão separadas, né? Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Aí tem o autor X, o autor Y, tem o movimento X, o movimento Y. Mas parece que a aula de filosofia, às vezes na escola, é como se fosse um grande arquivo. Você tem a gaveta ali do Descartes, a gaveta do Hume, né, a gaveta do racionalismo, a gaveta do existencialismo, a gaveta da filosofia medieval, mas parece que nenhuma dessas gavetas dialoga. Né? E é muito interessante, eu acho que uma das principais chaves de leitura na filosofia acadêmica de uma maneira geral, é entender que tanto a história da filosofia quanto temas de filosofia, eles surgem em resposta a outros. Né? As meditações metafísicas, o Descartes escreve em resposta a outros tipos de filosofia. A filosofia da mente ela surge em resposta a movimentos e ideias de outros, né, períodos da história da filosofia. Então,
a história da filosofia, pessoal, e não só a história da filosofia, mas os grandes temas da filosofia, eles surgem em um grande debate. É uma cadeia de debates. Isso que eu acho que é uma boa linha de raciocínio, né? As temáticas da filosofia é uma grande cadeia de debates, onde um está respondendo o que veio antes dele, certo? E isso é muito legal, você consegue enxergar como que essas coisas estão amarradas. Como, por exemplo, várias áreas, disciplinas, né, dos módulos de vocês que vocês estão estudando, vocês conseguem visualizar como que elas estão unidas, como elas estão amarradas, certo? Como que o contemporâneo está amarrado com a modernidade, como que a filosofia da mente está amarrado com a teoria do conhecimento, né? E não são caixinhas isoladas, né? Então, o grande início da nossa discussão de hoje, pessoal, é entender que a filosofia da mente é uma área contemporânea e ela nasce em resposta ao dualismo cartesiano, certo? Eles querem resolver esse problema. Porque no período contemporâneo eles não aceitam tão facilmente essa distinção mente e corpo, certo? Essa distinção parece muito, não é que parece, ela é muito, ela foi muito importante, eles reconhecem a importância disso, mas ela é muito complexa. Ela é muito difícil de você comprar essa ideia visualizando justamente o progresso científico que ocorreu durante o século XX. Né? Se nós temos a ciência moderna, as ciências naturais apresentando bons resultados no século XX, fica difícil você preservar, você defender a mente separada do corpo, certo? Diante desses progressos, diante de progressos das ciências naturais. Mas é claro, isso não significa, pessoal, que filósofos contemporâneos da filosofia da mente, todos eles são fisicalistas, todos eles são naturalistas, todos eles eles falam que a mente é cérebro ou mente é corpo. Não é tudo isso, né? Nós temos posições que defendem um lado e posições que defendem outro. É claro que são posições em um grande debate, mas todo esse debate no período contemporâneo, no século XX, ela nasce em resposta a Descartes. Então, voltando ali para o livro do Gilbert Ryle, né, o conceito de mente, que ele foi publicado em 1949, o Gilbert Ryle, né, é um filósofo contemporâneo que ele quer resolver, ele quer apresentar uma resposta às dificuldades, né, do dualismo cartesiano. Ele quer apresentar uma resposta à grande dificuldade que é você defender a diferença, a distinção radical entre mente e corpo. Então, a obra Conceito de Mente do Gilbert Ryle é falar que esse dualismo cartesiano ele apresenta dificuldades e ele precisa ser superado. Vou repetir. O Gilbert Ryle, na obra Conceito de Mente, ele diz que esse dualismo cartesiano, essa distinção entre mente e corpo, ela apresenta dificuldades e esse dualismo precisa ser superado. Ele precisa ser superado, certo? Nós precisamos resolver o problema mente e corpo agora no período contemporâneo. E aí nasce essa grande disciplina que vocês estão vendo, que é a filosofia da mente. Certo? E aí, pessoal, logo logo eu vou explicar essa linha do tempo que está aqui na frente de vocês, porque é importante para vocês também terem a noção da história da filosofia também de uma maneira mais geral. Então, por exemplo, a resposta que o Gilbert Ryle ele faz para o dualismo cartesiano, a proposta de tentar resolver o dualismo cartesiano, né, em Gilbert Ryle, a resposta que ele dá é muito próxima, não é muito próxima, ela está inserida na filosofia da linguagem, tá? Só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. É o Victor querendo entrar, beleza. A resposta, pessoal, que o Gilbert Ryle ele apresenta ao dualismo cartesiano, eu vou colocar de uma forma, mas não ouçam de maneira forte, tá, pessoal? Vamos colocar assim, um ataque que o Gilbert Ryle faz em relação ao dualismo cartesiano ele utiliza instrumentos da filosofia da linguagem, né? E antes da gente falar sobre essa resposta, a gente vai passar por toda essa linha da filosofia da mente, mas a resposta que o Gilbert Ryle ele dá para o dualismo cartesiano é um argumento defendido por um filósofo chamado Wittgenstein, né, o Wittgenstein, né, que é um famoso filósofo da linguagem ali no século XX. E quando chegarmos nesse ponto, estaremos lá nos últimos tópicos das nossas aulas aqui de junho, né, e vai ser filosofia da linguagem,
certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário por enquanto, pessoal? Tranquilo? De boa? De boa, de boa? Valdinei, tá tudo tranquilo, Valdinei? Professor, tudo tranquilo? Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Como eu não estou vendo vocês, eu estou olhando os slides, né? Podem fazer barulhinho para que vocês acompanhem melhor. Não ficou claro alguma coisa, tá em dúvida alguma coisa, por favor, não sofram sozinhos, beleza? Só chamar. Então, pessoal, voltando aqui para essa linha do tempo, né? Deixa eu só recuperar essa parte é bastante importante. O conceito de mente o livro Conceito de Mente foi escrito por Gilbert Ryle. Lá em 1949 ele funda essa área, ele funda essa área chamada Filosofia da Mente. E esse livro ele responde ao dualismo cartesiano, e a resposta que ele dá ao dualismo cartesiano é um argumento típico da filosofia da linguagem. Isso vai ser nosso último tópico das aulas de sábado desse módulo, certo? Com Wittgenstein, né? A gente vai conhecer também filósofos da linguagem nas nossas últimas discussões. Mas para a gente entender melhor, pessoal, nós temos essa linha do tempo. Nós temos aqui nessa linha o século VI a.C., os séculos 17, séculos 18. Então, esse meio aqui, pessoal, foram as nossas aulas de sábado até agora, certo? As nossas aulas de sábado até agora, elas foram todas focadas aqui, ó, século 17, século 18. Os três mosqueteiros, né, Descartes, Hume e Kant, eles estão aqui, ó, certo? E agora nós estamos aqui, ó, século 20. Mas vocês conseguem perceber que abaixo dessa linha você tem o sujeito é a natureza, ou o universo, ou a realidade, né? Sujeito, natureza, sujeito, natureza, sujeito, natureza. E lá no passado, lá no século VI a.C., lá na antiguidade, mas não só na antiguidade, da antiguidade até o medievo, que essa partezinha aqui vamos colocar, né? Até o período medieval, o homem. Porque eu coloquei sujeito aqui, pessoal, mas isso aqui é só uma escolha metodológica, tá, pessoal? Porque a noção de sujeito não existia aqui no século VI a.C. Ela nasce aqui, ó. Ela nasce aqui no século XVII, século XVIII, certo? Mas eu coloquei sujeito para vocês diferenciarem o indivíduo, o ser humano, o homem, como que ele era conceituado aqui na antiguidade, no período medieval, tá? O sujeito na antiguidade e no período medieval, como que ele era definido? Ele possui uma essência, certo? Ele possui uma essência, certo? Ele possui uma alma, ele possui um espírito. Isso aqui é dado. Isso aqui é dado por Deus, isso aqui é dado pela natureza, isso aqui já está definido antes dele nascer, certo? Então ele já possui uma essência, ou seja, ele já possui características fixas. O indivíduo já possui características imutáveis, ele já possui características universais, ele já possui características, olha aí a Bianca, né? Ela já possui características necessárias. Então, quando você fala, né, que o sujeito ele possui uma essência, ele possui uma natureza que é necessária, não poderia ser de outra forma. Ele possui uma natureza que é imutável, não muda, porque é essencial. Ele tem uma natureza insubstituível. Já está dada antes do seu nascimento, inata, já é uma natureza inata, certo? Na antiguidade, no período medieval, isso aqui era certo, era dado como certo. E o sujeito, ele estava inserido em um mundo, numa natureza, no universo, numa realidade. E a realidade, o universo, a natureza, ele possuía um telos. O que é um telos? Propósito, finalidade. Então toda a natureza, todo o universo, toda a realidade possuía uma finalidade, já tinha um fim, já tinha um propósito bem estabelecido, certo? E o homem possuindo uma essência, possuindo uma alma, possuindo uma natureza imutável, fixa e necessária, ela funcionava dentro dessa grande regra, dentro desse grande propósito da natureza. Isso, na antiguidade e no período medieval, isso era dado como certo, certo? Isso era dado como irrefutável. Só um minutinho, eu tomo uma água, tá, pessoal? No entanto, né, no período moderno, século XVI, XVII, XVIII, apareceram
novas observações, apareceram novas condições que fizeram com que algumas teses da filosofia, algumas teses do conhecimento até então defendidos, fossem questionadas, certo? Pessoal, eu não sei se vocês viram nos módulos anteriores, ou se vocês ainda vão estudar esse módulo, certo? Eu não sei se vocês estudaram um módulo de filosofia antiga anteriormente. Eu não sei se vocês passaram pelas 4 causas de Aristóteles: causa material, causa eficiente, causa final, certo? E, por exemplo, a causa final é o que estamos chamando por telos, certo? Chamando por telos. O telos é o propósito, é a finalidade, é a causa final, certo? No período moderno, ela foi jogada fora. Por quê? Porque a ciência moderna estava surgindo. E a grande consequência do surgimento da ciência moderna, a grande consequência do surgimento da biologia, da química, da física, é que agora você não consegue mais observar, você não consegue mais, né, garantir que existe esse telos no mundo, essa finalidade no mundo. O que você consegue observar? Você consegue observar objetos, entidades, certo? E fenômenos, certo? E fenômenos. E fenômenos como movimento, fenômenos como causalidade. Você observa, por exemplo, o objeto árvore. O objeto árvore, ela tá ela apresenta grandes fenômenos como amadurecimento, frutificação, fotossíntese, certo? Mas você não consegue perceber na árvore e nas árvores uma grande finalidade universal, certo? Você consegue entender que ela gera oxigênio, você consegue entender que ela gera frutos, mas agora, se ela obedece a uma grande finalidade maior, nós não conseguimos observar isso. A ciência moderna não consegue identificar isso. E isso era defendido lá na antiguidade e lá no período medieval. Mas com o surgimento das ciências como a biologia, a química, a física, nós conseguimos conseguimos observar, né, e teorizar sobre o que são essas coisas no mundo e como que elas funcionam. Mas agora, se existe um grande propósito metafísico superior, não dá para saber. Então, do século XVII até agora, pessoal, do século XVII, os cientistas não, mas os filósofos, mas principalmente os cientistas, eles vão riscar o telos. Então a natureza, ela já não é mais um grande sistema que apresenta uma grande finalidade, certo? Ela agora um grande campo de recursos. A natureza, o mundo, o universo, para o cientista, pessoal, é um grande campo de recursos. E por que ele vê como um grande campo de recursos? Porque é um grande campo de recursos que ele consegue experimentar, que ele consegue reestruturar, que ele consegue remodelar, certo? É um grande canteiro de obras, é uma grande oficina, certo? E agora o homem ele consegue conhecer e reestruturar o mundo. Pensa só na genética, nas mudanças genéticas. Pensa, por exemplo, nas grandes tecnologias. Ele consegue remodelar e reconstruir. E se ele consegue fazer isso, ele deixou esse grande telos de lado, certo? Não sei se alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver. Bianca, pode falar. Eu não sei se seria um pensamento correto, mas eu acho assim que essa mudança de concepções seria uma busca por controle, porque antes é como se o ser humano tivesse à mercê Uhum. e aí ele resolve, tipo, eu quero resolver isso aqui para mandar na minha vida, né, para ver o que vai acontecer. Exatamente, perfeito. Se você falou uma coisa corretíssima, Bianca. Porque quando você fala sobre ciência moderna, não é simplesmente aquele cálculozinho, né? Não é simplesmente observação mais teste, né? Mais experimentação, que é igual a previsibilidade, certo? Vamos colocar aqui no chat para vocês acompanharem melhor, certo? Então, a grande receita do bolo da ciência não é simplesmente, né? Não é simplesmente observação mais experimentação, que é igual a previsibilidade, certo? Porque até agora nas nossas aulas nós vimos
essa linha de raciocínio. Observação mais experimentação igual a previsibilidade é a ciência. É a ciência moderna, são as ciências naturais. Mas agora a Bianca trouxe uma coisa profundamente importante. Profundamente importante, e isso vai aparecer em discussões da filosofia da ciência. Agora, pessoal, agora nós temos um outro elemento junto, certo? O elemento que é controle. Então nós temos isso agora. Observação mais experimentação igual a previsibilidade mais controle. E controle, certo? Então a ciência moderna, pessoal, ela não garante apenas previsibilidade, ela garante controle. E é exatamente isso que a Bianca falou, certo? O homem ele quer ter controle. O surgimento disso, ele quer ter controle, porque na antiguidade, no período medieval, ele estava, como ela bem falou, à mercê. Ele era uma parte de algo maior. Ele era sempre visto como parte de um grande sistema. Ele estava sempre refém a esse sistema, a esse grande propósito maior, certo? Agora, com o surgimento da ciência moderna, ele tem o controle em mãos. Ele é o ponto de início do conhecimento, é dele que vem isso e ele consegue reestruturar isso. Então o conhecimento veio dele, logo também o controle e a reestruturação do mundo também vem dele nesse sentido. É por isso que nessa linha que eu mostrei para vocês, o telos, né, o propósito, ele cai, porque agora ele já não está mais à mercê do telos da natureza. Ele agora é dono de si, do conhecimento e de tudo que ele consegue reestruturar. Pode falar, Valdinei. Professor, não sei se alguém levantou a mão antes de mim aí. Deixa eu dar uma Mas, olhadinha aqui se tem alguém aqui no chat. Não, é só você mesmo, Valdinei, pode falar. então tá bom. Professor, nessa questão do controle que Bianca falou, né, eu queria ir um pouco mais além. Perfeito. Como é que nós como é que nós vemos nesse período Certo. a questão do surgimento embrionário das agências controladoras? Porque Sim. se o homem controla, Aham. né, as agências vão também emergindo aí como, vou brincar, como grandes fantasmas. Como é que a gente pode olhar para isso? Perfeito, perfeito. Essa pergunta, Valdinei, é uma excelente pergunta porque ela vai em direção a discussões de filosofia da ciência. As agências controladoras, né, se você vamos pensar a comunidade científica. Vamos pensar a comunidade científica. A comunidade científica ela é uma agência controladora. Ela é uma agência controladora. Ela controla o que é aceito nessa comunidade, certo? Então vamos pensar, vamos fazer uma discussão aqui típica da filosofia da ciência, certo? E vocês vão perceber que a gente vai discutir que dentro da filosofia da ciência estamos discutindo condições sociopolíticas, socioculturais. Eu acho que é isso que o Valdinei também está indo em direção, não é, Valdinei? Certo? É exatamente isso. Por exemplo, a comunidade científica ela tem um modus operandi, certo? Então, por exemplo, você tem uma área da ciência que tem a teoria X. A teoria X é o grande paradigma. A teoria X é o grande a teoria que mais recebe incentivos, que mais recebe bolsas, que está recebendo os grandes holofotes da comunidade científica. É a teoria mais influente. Então, dentro de uma área da ciência tem uma teoria, e essa teoria é a mais forte, ela é a mais influente. As pessoas que estão pesquisando nela são as mais influentes, são as mais renomadas, são as mais, né, o top do top das galáxias, assim, né? Porém, essa teoria X, que ela é o top do top das galáxias, dentro dessa grande comunidade aparece a teoria Y. E a teoria Y, dentro dessa comunidade, ela consegue explicar os mesmos fenômenos que a teoria X, só que um pouquinho melhor. Certo? Um pouquinho melhor. Qual seria a atitude adequada nesse cenário? A teoria X fica ali guardada e no lugar dela quem assume a teoria Y, porque ela consegue explicar um pouco melhor. Ela consegue explicar as mesmas condições que a teoria X, só que um pouco melhor. E qual seria a atitude da comunidade científica? Vamos abraçar agora essa teoria e deixar essa de lado, porque essa aqui explica melhor. Mas é isso que acontece?
Então nós temos grandes nós temos grandes filósofos que falam o seguinte, que a comunidade científica, enquanto uma agência controladora, certo? Que em tese ela deveria abraçar essas novas perspectivas que explicam igualmente bem, que estão em nome da verdade dos fatos. Geralmente isso não acontece, porque a agência controladora, o que é? É uma relação de poder, e relação de poder você preserva influência, você preserva, certo? Uma postura que vai distanciar aquilo que faz com que, que a influência seja reduzida. Então, esse grupo, os top dos top das galáxias, eles, eles não querem deixar de lado a posição que eles têm. Mas, professor Augusto, eles têm que reconhecer que a teoria é melhor, e eles sabem disso. Mas eles não querem deixar isso de lado. Eles querem ainda pertencer a uma agência controladora. Entende? Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso não é a gente que está falando, pessoal. Isso é muito por isso nós temos um filósofo Feyerabend, né, que fala sobre isso nesse sentido. Pode falar, Léo. Professor, dentro dessa concepção, podemos concluir ou chegar a um pensamento de que o aluno hoje ele é o protagonista do processo de ensino e aprendizagem? Eu concordo, Léo. Eu concordo, porque isso é importante. É importante enfatizar esse protagonismo, por quê? Porque até então é, visualizamos, né, esse processo de conhecimento muito verticalizado, onde você tem o professor como grande, né, o grande fábrica de conhecimentos, que eu vou depositar em você, aluno, tudo aquilo que. Então isso é uma coisa muito verticalizada, certo? E quando você horizontaliza o processo, o aluno se torna também protagonista. Então é muito comum que na pedagogia, na educação, nós falamos sobre metodologias de ensino e metodologias ativas, certo? Metodologias ativas onde o aluno se torna também o protagonista nesse cenário. E isso é muito importante enfatizar, pessoal. Isso é muito importante destacar que isso está muito presente em Paulo Freire, certo? Como que ele tornou isso verticalizado, pelo menos aqui no Brasil, e isso coloca o protagonismo no aluno. Isso faz com que essa coisa que o Leonardo trouxe é muito importante, porque isso faz com que nós enxerguemos a prática científica da maneira mais pura possível, que é justamente essa prática comunitária. Não é uma prática dogmática. Não é uma prática que vem não é verticalizada, onde você coloca esses grandes pilares que eles querem se mostrar como inquestionáveis. Não, a ciência, se ela se comportar dessa forma, ela é dogmática. Ela não vai ser diferente de outros dogmatismos. Então, ela por natureza, ela tem que sempre ela sempre tem que reavaliar os seus pressupostos. A própria ciência, ela tem que sempre reavaliar os seus pressupostos, certo? E vocês vão perceber que essas discussões, elas vão estar presentes aqui também na filosofia da mente, né? Então, isso, por exemplo, tentar combinar o que a Bianca falou com o que o Valdinei falou, o que agora que o Leonardo falou, certo? A Bianca falou. Então isso envolve muito controle, de fato. E surgem com esse controle, se você tem ali na linha do tempo, perde-se, o telos é deixado de lado. Agora o homem tem um controle do conhecimento e tem controle da reestruturação da natureza. Surgem então, né, como a Bianca falou, e também como o Valdinei falou, surgem as agências de controle. Surgem o quê? As instituições. Surgem as instituições. As instituições, elas são agências de controle. Só que, claro, a gente não pode ouvir somente com ouvidos, elas são né? Não é só nesse sentido. Mas a gente precisa entender que elas também têm, elas têm controle sobre a criação, sobre a determinação do mundo. E a comunidade científica, sendo uma agência de controle, certo? Ela também vai preservar relações de poder. E se estamos falando de relação de poder, é a ciência se relacionando com o cenário político, certo? Em que você tem também o poder que se preserva. E isso é o que, e que vai diretamente com aquilo que o Leonardo está falando, né? Que é você retomar, você aliviar esse dogmatismo das agências de controle, é você retomar essa horizontalização da prática científica, onde você já não tem mais essa verticalização de nós somos alunos ignorantes que recebemos do todo soberano. Não, não. Agora é um processo horizontalizado, certo? Então isso é muito importante. Pode falar, Valdinei.
Professor, Diga. nessa esteira que Leonardo está indo também, como nós todos estamos, daí da colocação, eu queria perguntar o seguinte: esse aluno protagonista, buscando esse protagonismo, né? Certo. Como é que nós vamos, dentro da nossa discussão de hoje, como é que nós vamos entender isso em termos de o tempo? Porque o que acontece? O tempo que surgiu essa boa semente, ele ainda é um tempo novo, Sim, né? Se olharmos para a história, ele é sim. um tempo novo, Bem novo. né? Uhum. O solo é bonito, mas a semente ainda Ainda está ela faltando é nova, germinar. Aham. tá germinando. Exatamente. Esse aluno protagonista aí, nós vamos ter um fruto dentro das ciências científicas, das agências controladoras, de tudo isso que estamos falando. Esses frutos eles serão colhidos um pouco mais à frente, é isso? Sim. São Me boas faço claro? Sim, tá claríssimo, Valdinei. E isso que você está falando, Aham. porque essa demora, ou melhor, esse período longo, ou melhor, esse cenário no qual estamos percebendo um momento de transição. Tudo isso que a gente está falando aqui é um momento de transição. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia com vamos fazer uma analogia com sociólogos. Por exemplo, quando surge a sociologia ela surge no momento de transição, certo? No momento de transição. A grande maioria das áreas as áreas acadêmicas, elas surgem em momentos de transição. Então, por exemplo, Auguste Comte, Durkheim, eles estavam vivenciando mudanças muito importantes, muito drásticas para um modelo social que era antes disso. Por exemplo, pode parecer besteira a gente hoje, né? Mas o surgimento da luz elétrica, o surgimento do automóvel, o surgimento do cinema, o surgimento das grandes indústrias, o surgimento das grandes metrópoles, a aproximação de culturas completamente diferentes foi muito, muito, muito dramático. Foi extremamente dramático. E você tem agora uma sociedade que ela é completamente diferente, que ela é completamente nova, que ela tem uma outra faceta. E aí esses grandes sociólogos pensaram o seguinte: poxa vida, nós temos esse grande objeto de estudo que é a sociedade, que é completamente outro. E nós não temos uma ciência para analisar isso que agora está surgindo. Surge a necessidade de criar uma área do conhecimento para você entender isso. Então, Valdinei, isso que você está colocando é uma coisa muito importante. Você coloca o seguinte: esse aluno protagonista, ele está num solo que ainda está germinando, e isso é uma coisa muito nova. Então nós não conseguimos visualizar o que isso vai ser ali na frente. Perfeito, porque justamente estamos vivendo um período de transição. Um período de transição. Então, é possível, e que a história nos mostra isso, de que esse período de transição vai mostrar uma revitalização, uma reestruturação, vai remodelar o que chamamos por as agências, a comunidade científica. Então, isso vai fazer com que nasça um novo modus operandi do que estamos chamando de universidade, instituições, assim por diante, certo? Então, isso que o Rivaldi está falando, o grande ponto estamos num período de transição. E por estarmos num período de transição no ambiente científico, é claro que isso não vai estar claro os frutos do amanhã, né? Os frutos do amanhã, ainda estão nebulosos, porque estamos passando por esse período de transição. E o período de transição, isso aconteceu em todos os períodos da história. Períodos de transição trazem, por um lado, esperança, por outro lado, nos traz medo e incertezas e dúvidas, certo? Por exemplo, pensa só quando surgiu o cinema, lá no início do século. A classe das artes dramáticas, né, grande parte da classe, da comunidade das artes dramáticas pensaram: poxa vida, isso aí é a perversão da nossa arte. Faz sentido? Isso aí é a perversão. Mas de onde que surge esse sentimento? De dúvida. Isso é um surgimento de grande incerteza. Exatamente. Perfeito, Bianca, né? Como IA, dá medo do que pode aparecer.
Mas é difícil a gente ter uma resposta clara, objetiva. Por quê? Porque estamos passando por um período de transição. E as respostas elas vão ficar, né, elas ficam mais, né, difíceis da gente ter justamente porque estamos nesse período de transição. Pode falar, Léo. Então, olhando nessa perspectiva, o professor, eu acho também que a filosofia não busca só fatos, mas sim busca argumentos. Exato. É evidente que se a gente for lá atrás da filosofia, a gente vai ver que é um passa de bastão. Uhum. É aquela corrida que o filósofo vai correndo, chega lá na frente, passa o bastão, e o outro vem com a teoria nova, com a Isso. filosofia nova, com um pensamento novo. Então, eu acho que esse protagonismo, ele já é oriundo lá de trás, mas hoje de uma forma mais tecnológica, mais aberta. Mais transparente, Eu né? penso assim, mais Uhum. transparente. Sim, de Eu fato. penso hoje assim, não sei se vocês vão de concordar. O que você colocou, Leonardo, na verdade, ele está dentro dos fatos, porque pensa só, pode parecer bobinho também. Tem um livro do Aristóteles que se chama Categorias. Tem um livro do Hegel, que é o livro que são as aulas de estética do Hegel. Tudo isso foram anotações de alunos. As categorias de Aristóteles, nós temos o registro das categorias do Aristóteles, não é o próprio Aristóteles que colocou em mão, são aulas de alunos do Aristóteles. São os cadernos dos alunos do Aristóteles, certo? E naquele período não era transparente essa relação do aluno, certo? Porque essa verticalização ela era absoluta. A verticalização ela era absoluta, certo? Agora isso se torna mais transparente. Mas é muito bom a gente recuperar esses exemplos do passado, né, e ver o protagonismo ali desse processo. Né, nós temos um movimento da filosofia na antiguidade que são os peripatéticos. Né? Os peripatéticos são aqueles filósofos que questionavam, debatiam, argumentavam enquanto eles andavam pela cidade, certo? Então é ali o aluno e o professor como igual. Então o aluno ali, o professor debatendo como se fosse um grande grupo de estudos, né? Então por isso que é bom a gente sempre ter um grupo de estudos nesse sentido. Não se preocupe que a gente vai ter um grupo de estudos da pessoa, né? Mas então é sempre bom recuperar isso. É claro que do período contemporâneo para frente isso se torna mais transparente, né? Antes não era tão transparente porque você tem uma verticalização radical, né? Mas é claro, pessoal, tudo isso não é para a gente ter também uma visão maniqueísta das coisas, né? Mas é só para a gente ver as mudanças. É só para a gente entender como o processo de mudança. E essa colocação que o Leonardo fez, que eu acho muito legal, certo? É que o filósofo passando, né? Essa transição é o período Zeitgeist, perfeito, exatamente. O filósofo ele é fruto do Zeitgeist e responde também ao Zeitgeist, né? Perfeito, perfeito. Isso que vocês estão falando, pessoal, é muito importante porque o Leonardo falou a passada do bastão, né? E a filosofia, pessoal, a grande importância da filosofia, vamos fazer uma analogia, pode ser uma analogia meio chatinha, né? Mas nós somos os fiscais de todo esse processo. Quando chega o fiscal sanitário, que você quer ver se está funcionando certinho, né? Nós somos os fiscais da perspectiva ética que está vigorando hoje. Nós somos os fiscais da comunidade científica. Nós somos os fiscais da avaliação artística, certo? E quando eu falo fiscal, não é que somos nós somos os bom da boca, os top não é nesse sentido, mas que nosso papel é perguntar se esse pessoal está fazendo bem seu trabalho, se eles estão entendendo o que eles estão fazendo, e o nosso trabalho é encher um pouco o saco deles, entende? Pegar um pouco no pé nesse processo, porque se a gente não pega no pé, tudo isso se torna dogmático. Tudo isso se torna dogmático e tudo volta à verticalização novamente. Então, um dos grandes papéis, não é o único, mas um dos grandes papéis da filosofia é fazer com que essa coisa seja horizontalizada. E que nós não nos tornemos, né, dogmáticos a ponto de não estarmos abertos às transições assim por diante. Pode falar, Léo. É por isso que tem muito extremismo hoje no mundo. Exato. Porque existe muito dogmas Uhum. que não são abertos para um pensamento crítico, revolucionário, onde todo mundo se senta, conversa, olho no olho. Exato. Não existe mais isso. Exato, exato.
Exatamente, né? Como diz o professor Clóvis, o sujeito ele caga na sua cabeça e você reage, você não reage. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, parece tangencial essa discussão, mas ela está dentro da nossa discussão. Porque, por exemplo, estamos iniciando as nossas discussões sobre filosofia da mente, certo? Mas o que foi concebido, essa discussão ela está dentro das discussões da filosofia da ciência, que está dentro de instituições, que está dentro da universidade. Então, por exemplo, eu comecei a aula de hoje falando, a filosofia da mente, a área enquanto filosofia da mente é uma área acadêmica, uma área que surgiu na universidade, que surgiu dentro de uma instituição, que surgiu dentro de uma agência, certo? Então você vai ter os paradigmas dessa agência, você vai ter os grandes parâmetros disso, certo? Mas é claro, né? Tudo isso pertence a uma história, tudo isso pertence ao Zeitgeist. Então, por exemplo, o Gilbert Ryle, quando ele escreve a obra Conceito da Mente, ele está respondendo perguntas do período dele, certo? Ele está respondendo perguntas do período dele. Porque o período dele, 1949, você já tem os grandes resultados da ciência moderna, você tem os grandes resultados das áreas científicas, certo? E nesse cenário onde você tem bons resultados das ciências modernas, química, física, biologia, como preservar a relação mente e corpo diante de tudo isso? E ele está apresentando uma resposta. Mas são perguntas do período dele. Então os filósofos eles apresentam respostas dos períodos deles, certo? Então isso é muito importante. Filosofia ela não está separada da sua história, certo? Então, se hoje nós estamos refletindo, debatendo sobre, por exemplo, a inteligência artificial, é porque estamos querendo responder e refletir problemas da nossa época, certo? Da nossa época. Mas é claro, existem problemas que existem há muito tempo que ainda estamos pensando. Até hoje estamos refletindo de forma séria sobre o que é a mente. Estamos refletindo de forma séria o que é a ciência. Estamos refletindo de forma seríssima o que é a ética, né? E isso é a beleza da filosofia. A filosofia ela mostra, por um lado, né, muitas pessoas não gostam quando você mostra esse cenário que nossa, professor, é complexo, né? Muitas coisas ficam ali, faz a gente pensar que não é tão certo como a gente de fato. E muita gente detesta esse cenário de incertezas, né? A gente aqui que estamos reunidos adora esse cenário. Esse cenário que, puxa vida, faz com que a gente coloque muitas coisas, faz com que a gente reflita de uma maneira inquieta nesse sentido, né? E a partir desses grupos que estamos aqui formando, né? Mostra o quão importante é isso. Pode falar, Vitor. Então, assim, essa, essa parte a gente observa no caso as óticas, e o que será feito a partir dessa parte dessas observações dessas óticas, o que será feito a partir dali? Seria mais ou menos isso? Sim, sim. Se você está colocando de uma forma a partir dos problemas levantados pelo período, você vai apresentar visões, argumentos, certo? Nós estamos pensando e refletindo problemas do nosso período, né, do nosso cenário, certo? Mas ao mesmo tempo, nós da filosofia, né, nós também estamos constantemente pensando em problemas lá de trás também, né? Que ainda existem, que ainda insistem, né, e persistem em estar aqui com a gente, certo? Para a gente não ter a falsa ideia pessoal, isso aqui já foi resolvido. Você já vai, é muito comum isso na universidade também. Mas isso aqui já foi resolvido, isso aqui já foi deixado de lado. Não, existem momentos que essa colocação faz sentido, que essa colocação é pertinente, mas por outro lado, isso pode preservar um dogmatismo também. Mas isso aí já foi resolvido, né? Mas a partir de quem? A partir da onde? Como isso foi resolvido? Né? Então é sempre bom resgatar problemas bem antigos que continuam aí, certo? Porque isso é muito comum a gente escutar, né? Mas isso aí é uma questão que já foi resolvida. Pera lá, né? Pera lá. Pera lá. Mas quem fala esse pera lá é o filósofo. O filósofo que está ali fiscalizando esse pessoal, né? Beleza, pessoal? Pessoal, se eu dar continuidade, sempre temos resposta, o negócio é contestar, perfeito, exatamente, exatamente. E a filosofia está aí para isso, somos os fiscais,
Somos aquele. Nós somos o pessoal. Ai meu Deus do céu, deixa eu ver se vai fazer sentido. Sabe os fiscais da dengue? Nós somos os fiscais da dengue. Você vai ver seu cenário, ó. Isso aqui pode ser mortal, tá? Então segura aí que isso aqui você acha que está fazendo um bom trabalho, mas isso aqui pode ser mortal. Nós somos os fiscais nesse sentido, da ética, da ciência, né, da arte, da estética, né, da política e assim por diante. Então, só deixa eu dar uma. Deixa eu finalizar aqui, pessoal, para a gente mostrar que, consequentemente, da antiguidade para o período moderno, né, o telos do século XVII e XVIII ele é deixado de lado porque, como vocês bem perceberam, surgiu então essa concepção de não só de previsibilidade, né, da ciência moderna, mas de controle. O controle ele faz com que nós reestruturemos a natureza, que a natureza seja agora a nossa grande oficina, nosso grande canteiro de obras, nosso grande campo de recursos. E agora no século XX, o Gilbert Ryle não é o único, tá, pessoal? Mas para tentar exemplificar, o autor Gilbert Ryle ele está questionando o que foi colocado aqui também e que nasceu daqui também, certo? Que essa alma, essa mente, ela não é, ela tem que ser vista de uma outra forma. De qual forma estamos falando? E aí, consequentemente, essa essência fixa, essa essência imutável, essa essência eterna, certo? Que foi defendida aqui, que foi reestruturada aqui, é claro que aqui ela vai meio que no dia que ela vai ser apagada, tá, pessoal? Ela vai perdendo um pouco a força. Ela vai perdendo um pouco a força. Então, essa linha aqui, pessoal, é a linha da história da filosofia e também a linha da história da ciência, certo? Perfeito, pessoal? Pessoal, eu creio que nós conseguimos dar início às nossas discussões, tá? Nós demos início às nossas discussões. Eu precisei fazer esse elemento histórico, colocar esse elemento histórico, para que vocês acompanhem melhor quais serão nossas próximas discussões nos próximos sábados, tá? Agora voltando sobre a grande pergunta agora é: o que é a mente? Da onde que vem? Qual é a sua natureza? E o que queremos dizer quando falamos mente? E todas essas perguntas vão mostrar problemas, mais perguntas, né? Mais movimentos também. Nós iremos conhecer melhor, nós iremos resgatar o que nós vimos que é dualismo de substâncias. O dualismo de substâncias é uma posição da filosofia da mente que o grande representante é Descartes. Dualismo de substâncias. A mente é uma substância, o corpo é uma outra substância. No século XX surge um outro tipo de dualismo, o dualismo de propriedades, certo? E aí já não estamos mais fazendo discussões metafísicas, certo? É uma discussão neurocientífica e linguística, né? Dualismo de propriedades. Mas também surge no século XX uma outra posição da filosofia da mente, que é o materialismo. Tá? Pessoal, não confundam com materialismo no sentido hegeliano marxista. Tá? Não é o mesmo sentido. Materialismo no sentido fisicalista, no sentido naturalista. Certo? Existe uma posição na filosofia da mente que é o materialismo, que não vê distinção entre mente e corpo. Para o materialista, mente é igual a corpo, certo? Mente pode ser igual a comportamento, mente pode ser igual a cérebro, certo? Então nós temos dois tipos de materialismo: o materialismo de identidade e o materialismo eliminacionista. Vocês não precisam anotar isso agora, tá, pessoal? Mas só para a gente introduzir o que a gente vai ver nas próximas aulas. O materialismo eliminacionista e materialismo de identidade, certo? Nós iremos conhecer também o modelo computacional da mente. O que é o modelo computacional da mente? Todos aqui, pessoal, ou estão diante de um computador, de notebook, ou estão diante de um celular. E o celular, ele funciona a partir de processos, ele apresenta funcionalidade, ele cumpre tarefas, ele gera resultados. O modelo computacional da mente é um modelo que estabelece uma analogia entre um computador e a mente humana, em que a mente humana e a maneira de funcionar o computador eles são semelhantes nesse sentido, a partir dessa posição, tá, pessoal?
Então, por exemplo, se o computador ele apresenta funções, processos, tarefas, resultados, a mente também apresenta funções, tarefas, processos, resultados. E também iremos conhecer uma teoria da mente muito legal, bastante diferente, que é o enativismo. O enativismo. O que é o enativismo? É uma postura da filosofia da mente que diz, né, que defende que a mente não é esse fantasma na máquina, né? Essa coisa que está dentro do corpo do sujeito. Também não é só o cérebro, certo? Então ele não é essa fantasma na máquina, mas também não é só o cérebro. Processos mentais é a relação do corpo todo com o ambiente. É a relação do corpo todo, a relação entre corpo e ambiente e interação. Então, o enativismo é uma outra maneira de você enxergar, né? Definir o processo mental. Né? Eu já li um texto sobre mente e computador no ano passado, numa das... Perfeito, exatamente. Então, a gente vai ver, por exemplo, o modelo computacional que estabelece uma analogia entre computador e mente humana. Certo? Então a gente vai ver isso com calma, tá, pessoal? Que são argumentos bastante detalhados, mas a gente vai acompanhar com calma todo esse processo. Perfeito, pessoal? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Alguma coisa que vocês querem colocar? Tranquilo? Pessoal, então, não se vocês quiserem entrar no YouTube aqui, para quiserem ver, né, os meus vídeos, né, do meu canal, tal, tá aqui, então vocês podem se inscrever ali no canal do Augusto. Mas também tem o canal Philosophy Overdose, que é um canal muito bom também, excelente canal de filosofia que vocês podem dar uma brincada lá, uma passeada lá, perfeito? Pessoal, podemos encerrar por hoje então? Tranquilo? Perfeito? Todo mundo concorda? De boa? Não, eu não concordo, não. Se pudesse, a gente ficava aqui a manhã inteira sem problema, sem problema. Pessoal, não se preocupem, tá, pessoal? Tá faltando lá no YouTube as nossas aulas, a nossa aula 5, nossa aula 6, nossa aula 7. Certo? Não se preocupem, tá? A Brenda e a Nayara vão colocar ali sem problema, certo? E aí, pessoal, não se esqueçam de dar uma estudadinha ali nos materiais que eu passei para vocês. Por exemplo, a discussão que nós fizemos até agora, que é a teoria do conhecimento, né, Hume, Descartes, Kant, ele está ali no livro esse livro aqui, ó. Ele está no livro do Luiz Henrique Araújo Dutra, certo? Ele está nesse livro aqui, que está meio embaçado aqui na nossa tela. Ele está lá, que é uma introdução à epistemologia. A partir de agora, pessoal, a partir de agora, as aulas de sábado vão se basear em visões que estão lá no livro Matéria e Consciência, do Paul Churchland. Então, se vocês quiserem ler de forma antecipada algumas concepções, as nossas discussões a partir de agora estão no livrinho lá Matéria e Consciência, do Paul Churchland, certo? Porque são discussões típicas da filosofia da mente, certo? Perfeito, pessoal? De buenas. Pessoal, um bom sábado para vocês, tudo de bom, um bom fim de semana. Qualquer dúvida, estamos aí. Mandem dúvidas, mandem comentários, entrem em contato comigo por e-mail. Acho que a Bianca pode também passar meu e-mail para os alunos, caso alguns alunos não tenham, certo? E ficamos por aqui. Pessoal, até mais, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Bom sábado para vocês aí. Opa!